Oi, eu sou o Felipe. Eu vi no Iberê que... Tá errado. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O Iberê tá errado. Aliás, mandem esse vídeo pra ele, por favor. Enfim, eu tava vendo um vídeo do Manual do Mundo esses dias e eu achei muito legal, mas tudo que eu conseguia pensar enquanto assistia era: Iberê, você tá esquecendo de alguns detalhes nesse seu cálculo. No quadro onde ele respondia várias perguntas aleatórias da galera, ele tentou descobrir quantos mosquitos eram necessários para sugar todo o sangue do corpo humano. Então ele basicamente pegou a média de sangue que um corpo humano tem e dividiu pela média de sangue que um mosquito suga. Eu amo Iberê e Amar e é por isso que no vídeo de hoje eu vou refutar o Manual do Mundo e te explicar qual é o cálculo correto para descobrir quantos mosquitos seriam necessários para beber todo o sangue do seu corpo, porque tem muita coisa interessante sobre isso que ficou faltando. Afinal, quando se trata de mosquitos, nem tudo são flores, assim como nem tudo são polinizadores. Quer dizer, na verdade, apesar de ser dever de todo cidadão de bem odiar mosquitos com toda a sua força, o problema nem são todos os mosquitos, e sim os hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue. Esses mosquitos em específico têm um órgão de alimentação chamado probóscide, que internamente tem 6 peças de perfuração. De fora para dentro, 2 maxilas serrilhadas, depois 2 mandíbulas e no meio a hipofaringe, com o canal salivar. Aliás, a saliva do mosquito vai ser importante pra caramba daqui a pouco, peraí. E o labro, que é por onde ele chupa o sangue mesmo. Achou que era basicamente um canudinho que o mosquito te enfiava que nem uma seringa? Achou errado. Primeiro ela te dá um beijinho, ou seja, encosta a labela na sua pele, que são 2 lóbulos sensoriais na ponta do lábio, que seria como se fosse o lábio do mosquito mesmo. Eles são cheios de receptores táteis e químicos que ajudam a perceber temperatura, cheiro, textura, procurando um ponto adequado para atingir os vasinhos logo abaixo da superfície. Coisa de 1,5 mm a 2 mm. Uma vez encontrado esse ponto, ela dobra o lábio para trás, que é como se fosse uma bainha flexível, expondo os 6 estiletes perfurantes. Lembra? Labro, hipofaringe, 2 mandíbulas, 2 maxilas. E sim, é literalmente esse o nome técnico, estiletes. Apesar de alguns autores traduzirem como sondas, as 2 maxilas exteriores funcionam como serras, usadas para furar a sua pele. Depois, 2 mandíbulas para alargar o buraco e com o caminho aberto, o labrum começa a percorrer a sua derme em busca de um vasinho delicioso. Ao mesmo tempo, porque além de chato, esse bicho desgraçado é extremamente desrespeitoso, a hipofaringe começa a cuspir em você. Ou seja, o bicho literalmente cospe no prato que tá comendo. A saliva da mosquita, e sim, apenas as mosquitas te picam, olha que ironia, tem enzimas anticoagulantes, como a apirase, para evitar que o sangue endureça enquanto chupa. Tem peptídeos vasodilatadores, como cialoquinins, para deixar suas veias mais abertas. Tem moléculas imunomodulatórias, como cecropinas, para evitar que o seu corpo responda à picada e ative o sistema imunológico. E tem até analgésicos, como a cialorfina, que impedem aquela parte do corpo de se comunicar quimicamente com o sistema nervoso e avisar que tem alguma dor acontecendo ali. Resumindo, a saliva da mosquita tem de 100 a 200 proteínas diferentes e pelo menos 40% delas a gente não faz ideia de pra que serve. Depois que a fêmea suga o sangue, ela quebra as proteínas em partes menores, chamadas de aminoácidos, e aí esses aminoácidos que circulam na hemolinfa, que é basicamente o sangue do inseto, avisam o corpo que é hora de fazer ovos. Mas como esse processo funciona de verdade, eu explico num vídeo que vai sair primeiro pros membros aqui no canal. Lá eu vou falar sobre os membros dos mosquitos. Vamos mergulhar na bizarrice que é a vida sexual desses insetos. Confia em mim, é bizarro, mas o peru e a pepeca dos mosquitos são fascinantes. Mas enfim, a mosquita faz tudo isso pra no final ter te chupado em média 0,005 ml de sangue. Guarda bem esse valor. Claro, os números vão variar bastante, principalmente de espécie para espécie, então eu tô pegando a espécie em maior abundância no Brasil, que é o Culex quinquefasciatus, carinhosamente conhecida como a muriçoca comum. O que nos leva, finalmente, à pergunta do título desse vídeo. Qual é o tamanho necessário de um enxame de mosquitos para sugar todo o sangue de uma pessoa? A resposta é
Nenhuma, porque não dá. Mas por um motivo diferente do citado no vídeo do Iberê. Só que a gente consegue especular hipoteticamente. Isso ajuda a entender. Segundo dados do IBGE de 2010, infelizmente o dado mais recente que eu achei, mas essa parte nem é tão relevante, a média de altura do brasileiro adulto é de 1,73 m para homens e 1,60 m para mulheres. E a média de peso é 69,4 kg para homens e 57,8 para mulheres. Vamos pegar a medida das mulheres para facilitar, já que vamos arredondar esse 57,8 para só 60 mesmo. 2 quilinhos não vão matar ninguém não, relaxa. Vamos chamá-la de Dona Hipotética da Silva, já que eu sempre achei que essa palavra hipotética parece muito o nome de uma velha que é professora aposentada. E é aqui que a matemática começa a ficar maluca, porque o começo do cálculo pode parecer simples, mas na prática é muito mais complexo. Para começar, apesar de a gente apenas aceitar que o ser humano tem em média 5 litros de sangue, o valor não é o mesmo para todo mundo, porque depende do seu sexo, da sua altura, do seu peso. Você raramente vai encontrar alguém com 5 litros mesmo. Aliás, é por isso que pessoas com menos de 50 quilos não podem doar sangue. Em 1962, Samuel Nadler e outros cientistas publicaram um artigo chamado Prediction of Blood Volume in Normal Human Adults, que até hoje é referência na estimativa da quantidade de sangue em adultos. Basicamente, ele injetava uma quantidade de cromo 51, um isótopo radioativo muito usado em pesquisas, em indivíduos adultos saudáveis. Aí, ele esperava o sangue circular e depois colhia o sangue da pessoa. Verificando quanto o cromo 51 estava diluído na amostra de sangue, ele podia comparar a proporção e verificar quanto sangue a pessoa tinha. Repetindo esse processo algumas vezes, ele e sua equipe chegaram no seguinte cálculo, que você pode fazer aí para descobrir quanto sangue você tem. A sua quantidade de sangue em litros é igual a 0,3561 vezes a sua altura ao cubo mais 0,03308 vezes o seu peso em quilos mais 0,1833. É sério, são literalmente esses números específicos. E eu vou te poupar da parte chata da matemática e dizer logo que o resultado dá mais ou menos 3 litros e 600 ml para Dona Hipotética da Silva. Porque eu sou um gênio e amo fazer cálculos? Não, porque você pode simplesmente ir no site Omni Calculator, que lá eles têm uma calculadora de volume sanguíneo que faz todo esse trabalho por você. E várias outras calculadoras também. Só que, como eu disse, cada mosquita vai chupar, em média, 0,005 ml, correto? Isso significa que precisamos de 200 mosquitas para chupar 1 ml. Uma mulher com as medidas que escolhemos precisaria ser chupada por 720 mil mosquitas para ficar seca por dentro. Mas, para a sorte dela, ou azar, na verdade, não ia dar tempo, ou espaço. E é aqui que vem mais matemática bizarra, porque a gente precisa verificar se tem espaço na Dona Hipotética da Silva para esse tanto de mosquito. Já existiam várias formas de calcular a área da superfície corporal humana em metros quadrados, pelo menos desde 1916, só que eram meio complicadas. Sim, mais complicado que o cálculo para volume de sangue. Você precisava fazer 0,007184 vezes a sua altura elevada a 0,725 vezes o seu peso elevado a 0,425. Por isso, foi em 1987 que Robert Mosteller criou a equação mais simples e mais usada até hoje. A fórmula Mosteller basicamente diz que a sua área de superfície corporal, ou seja, o volume da sua pele, é igual a raiz quadrada da sua altura vezes seu peso, dividido por 3.600. Bem mais simples, graças a Deus. E dá, obviamente, perto da altura dela, cerca de 163 centímetros quadrados. E sim, a Omni Calculator também tem uma calculadora dessa. Você pode ir lá descobrir quanta pele você tem. Muito obrigado, internet. Então, vamos calcular quantos mosquitos são capazes de picá-la simultaneamente. O furo em si da picada é microscópico, então nem conta. Por isso, vamos considerar o tamanho da mosquita em si, que dependendo da espécie, vai ter entre 3 e 7 milímetros. Mas vamos continuar usando a nossa Culex quinquefasciatus como exemplo. Surpreendentemente, é muito difícil encontrar um artigo que dê as medidas exatas do mosquito, mas reunindo a informação de uns 5 artigos diferentes, a gente verifica que a muriçoca tem uma média de 4 milímetros de comprimento e 1 milímetro de largura, o que nos dá 4 milímetros quadrados. Cada centímetro quadrado tem 100 milímetros quadrados. Então, podemos pousar 25 mosquitos por centímetro quadrado, considerando, claro, que todas elas concordaram em ficar juntinhas, de asinhas fechadas, chupando em paz, coladinha na amiguinha do lado, o que nos possibilita cobrir essa coitada com
4.075 mosquitas de uma só vez. E se precisamos de 720 mil mosquitas para sugar todo o sangue do corpo humano, você já deve ter entendido que isso é mais de 176 vezes do que a superfície do corpo dela comportaria. Mas já que a gente tá no cenário do experimento mental, onde tudo pode, vamos insistir na maluquice. Esse artigo do brasileiro José Marcos Ribeiro, publicado em 2000, mostra que a nossa muriçoca é mais lentinha. Ela demora mais para encontrar o sangue em mamíferos do que outras espécies de mosquitos. Até encontrar o vaso perfeito pode ser de segundos até vários minutos. Mas, uma vez que encontra a refeição, demora uns 3 minutos para encher a pança e ir embora de buchinho cheio. Ou seja, considerando que apenas 4.075 mosquitas podem se alimentar por vez e que supostamente elas fariam uma fila esperando a sua vez, demoraria quase 9 horas de chupadas ininterruptas. 9 horas seguidas, coberta dos pés à cabeça, em pelo menos 176 turnos de alimentação. E enfim, todas as mosquitas teriam sugado todo o sangue do corpo dela. Só que não, porque se você tá prestando atenção no vídeo, vai lembrar que eu te expliquei lá no começo que o mosquito suga seu sangue através do probóscide, que vasculha os vasos da derme superficial, o que dá no máximo, uns 2 milímetros. O bicho não tem uma agulha que perfura a sua artéria ou te morde na jugular que nem o Drácula. Sim, o sangue percorre todo o seu corpo, mas o caminho não é tão simples. Imagina se você roesse uma cutícula e do nada tivesse uma hemorragia. Imediatamente após a primeira camada, a pele tem as arteríolas finas que controlam quanto sangue chega naquele pedacinho para alimentar os vasos capilares, que são o alvo da alimentação da mosquita. Por isso, o bicho só suga o sangue do leito microvascular local, que tá ali naquele momento. Ela não tem acesso direto aos vasos grandes do corpo. Segundo esse artigo da Comissão Internacional de Proteção Radiológica, apenas cerca de 3% do seu sangue tá nesses vasos cutâneos, o que na nossa dona hipotética, com seus 3 litros e 600, significa incríveis 108 ml de sangue. Isso é tudo o que está disponível para o almoço de hoje. Ou seja, comida para 21.600 mosquitas, o que, voltando para aquele nosso cálculo, precisaria de 5 rounds de 4.075 mosquitas chupando. Então, mesmo que todo esse cenário maluco tivesse acontecido, a dona hipotética da Silva não tá com todo o sangue do corpo disponível para ser chupado. Pode deixar a coitada ali durante dias e dias e dias, que ela vai perder algumas gramas. E olhe lá. E ainda assim, sabe o que aconteceria se essas mais de 700 mil mosquitas te picassem? Nada. Porque isso não aconteceria, não ia dar tempo. 700 mil picadas de mosquito já é muito mais do que o necessário para você ter um choque anafilático. As mosquitas não estão só te chupando, mas também te injetando com anticoagulantes, vasodilatadores e um monte de coisa, como eu disse lá no início. Então pode ficar tranquilo e dormir em paz. Basicamente, a hipótese de mosquitos sugarem todo o sangue de um ser humano é muito mais do que multiplicar e dividir a quantidade de sangue por mosquitos. E principalmente é com muito pesar que eu faço o final desse vídeo, porque me entristece a burrice do ser humano e a dificuldade de entender ironia que o brasileiro tem. Vira e mexe, eu faço algum vídeo e sempre tem um bobo reclamando. Então não, pessoal, eu não tô chateado com o Iberê. Eu não tô querendo me achar melhor que o Iberê. Eu tô fazendo uma brincadeira com o fato de o gatilho pra fazer esse vídeo ter sido um vídeo que eu vi no Manual do Mundo. Eu amo o Iberê, tá bom? Paz entre os mundos. Esse foi o vídeo de hoje e tem muito mais curiosidades bizarras de onde veio essa. Não se esquece de se inscrever aí, falou? A gente se vê na próxima. Fui.